Bom, meus irmãos, primeiramente, bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos caminhando aí para a última lição do nosso trimestre, né? Lição 13, dia 28 de junho, orando pela intervenção divina. Nós caminhamos aí nesse trimestre, um trimestre talvez mais diferente, né, da história da escola dominical da Assembleia de Deus, por conta da pandemia, né, dessa questão de nós estarmos em quarentena, mas a gente tentou encontrar aí formas para, de alguma forma, continuar os nossos estudos da palavra de Deus, né? Esperamos e oramos aí para que o próximo trimestre a gente continue encontrando maneiras, né, de estudar a palavra de Deus e que os irmãos continuem orando aí por nós, por todos os irmãos que estão empenhados nessa lida para estudar a palavra de Deus, amém? Bom, hoje eu estou aqui com o irmão William, a gente vai conversar um pouco sobre a lição 13, né, da escola dominical, e bater um papo sobre cada tópico, estudando aí essa lição importantíssima, amém? Bom, para iniciar a nossa lição, a gente precisa entender aqui o textuário, né, que está lá em Salmo 144, verso 3, que diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Salmo 144.3. Você pode ler a verdade aplicada para a gente, William? Sim. Pai, Senhor, meus irmãos. Pai, Senhor João. Pai, Senhor. A verdade aplicada, meus irmãos, diz assim: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Muito bom. Bom, os textos de referência estão lá em Salmo 144, os versos 5, 7, 9, 12 e 15. Os irmãos que estão aí nos seus lares, acompanhem com a gente essa leitura. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, instrumento de 10 cordas te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Então a nossa lição Amém. vai ser fundamentada aí, né, baseada nesse salmo de número 144, e hoje nós vamos refletir sobre essa prática da vida cristã, que talvez seja um dos termômetros aí para a gente entender se nós estamos ou não, né, tendo um relacionamento sadio com o Senhor. Amém? Vamos lá, irmão William. Bom, João, o que a gente tem para falar aqui sobre esses salmos, dá para a gente pontuar umas coisas muito importantes aqui, né? Esses salmos, ele é um salmos voltado para a oração, e especificamente na oração do culto. Aí a gente vê 3 características de oração sendo feita aqui, né? Primeiro, é uma oração individual. Mesmo que é uma oração para ser feita no culto, o salmista Davi aqui, ele nos ensina a tratar o Senhor como meu. Não simplesmente a gente tratar o Senhor como um grupo, a gente quando está em coletivo, a gente falar como nós, Senhor, nós te clamamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, mas ele vai tratar esse salmo aqui, o Senhor como minha rocha, que prepara as minhas mãos, meu refúgio, minha fortaleza. Então, isso é uma característica importante da oração, mesmo quando ela é feita em culto. E lá no final, a gente percebe também que
tem aquele versículo famoso, que às vezes é muito usado aí, a gente vê muito na internet aí, né? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Acho que uma coisa muito importante também a gente descaracterizar a ideia de esse salmo como se esse salmo fosse um salmo nacionalista. Não sei o que você pensa, João, porque ele é um salmo que aqui ele está falando não de um povo, uma nação, da terra, mas ele está falando do povo de Deus, o povo que vai morar no céu. Então, se eles estão falando de uma nação, eles estavam falando de uma nova Jerusalém, da nossa segunda nacionalidade. Então, essa nação, ela não é o Brasil, ela não é o Estado americano, não é os britânicos, não é o europeu, não é o africano, não é o asiático. Está tratando, assim, o povo de Deus. Não sei o que você acha, João. E também, né, da visão panorâmica, né, falando que há a gente lendo aqui o tópico 1, vai falar assim, né, os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, inclui o Salmo 144 no grupo de salmos usado principalmente de oração no culto, que é o que a gente já estava falando aqui. Há quem classifique o salmo de ação de graças e louvor. Encontramos nesse salmo muitas expressões presentes no Salmo 18, bem como no Cântico de Davi, registrado em 2 Samuel. A presença de de temas presentes em outros cânticos, segundo Kindler, fez vários estudiosos considerarem a possibilidade desse salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar nesse saltério muitas experiências de Davi, sua plena confiança no Senhor e sua vida constante, reconhecimento e gratidão a Deus. Trata-se de um excelente guia para a nossa vida devocional, louvor, clamor, gratidão e intercessão. Então, basicamente, eu acho que a visão panorâmica que a gente podia trazer desses salmos aí é isso, né? Sim. É oração oração pelo povo de Deus, né? Bem dizendo no Senhor, nós como indivíduos, como o Senhor que trata de cada um de nós, então a gente tem o direito de chamar ele de meu. Oração pela família e pela nação. Característica de oração no culto. Sem dúvida. Voltando àquela questão que você disse a respeito desse salmo não ser nacionalista, isso é tão interessante porque essa disposição, né, que nós temos de achar que esse salmo é nacionalista, de que não, o Brasil tem que ser do Senhor. É claro que a gente ora para que o Brasil seja do Senhor, se renda ao Senhor, né? Mas essa disposição, ela é uma influência hebreia mesmo, né? Hebreia. Exatamente. E porque eles já tinham esse tipo de ideia, né? De que a redenção viria na terra, seria naquele momento, quando na verdade o plano era um pouco maior, né? Era um pouco mais abrangente. É verdade. Então, essa concepção ela é muito interessante. A gente precisa entender que, enquanto cristãos, nós temos uma dupla cidadania, né? E aí não dá para a gente querer aproveitar os benefícios dessa cidadania se ainda não chegou a hora, né? Não é chegada a hora. Está perto, né? A gente sabe Exatamente. que está perto, mas ainda não é chegada a hora. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que quando a gente olha para a Bíblia, né, e começa a estudar a Bíblia nesse sentido, a gente começa a ter até uma visão do que está acontecendo ao nosso redor no dia de hoje, né, nos dias que nós vivemos, de uma forma mais ampla. E o que você disse a respeito dessa questão do Salmo, né, ter esse caráter individual, ele já é um gancho aí para a gente entender o tópico 1.2, né? Quando diz que esse salmo, ele é um salmo que exalta a Deus, né? Ele já começa dizendo, o verso 1 desse salmo ele é interessante, que ele já começa trazendo
essa ideia de exaltação a Deus, né? Bendito é aquele que se ajoelha, bendito ao Senhor, ajoelhemo-nos e tal. E isso é importante porque o Salmo ele tem essa característica de você primeiro devotar ao Senhor a adoração que lhe é digna. E ainda há uma coisa importante aqui, que é essa questão a questão pessoal mesmo, né? De relacionamento pessoal. Ele, como você disse, ele chama esse Deus de meu, mas ele usa uma palavra maravilhosa, né, aqui, que é a minha rocha, né? E a gente sabe que Sim. Jesus, em vários ensinamentos, usou, né, essa metáfora da rocha para falar dele mesmo, né? Dele mesmo. A rocha é uma metáfora de Cristo na Bíblia. Então a gente percebe que quando a gente está dentro de algumas situações, e esse salmo ele mostra muito isso, existem situações que a gente ora e clama na hora do perigo, mas dentro dessa hora, quando você começa a entender o aspecto desse relacionamento pessoal, nesse perigo você começa a aproveitar os benefícios desse relacionamento. Não dá para ser aquele... O que, na verdade, esse salmo ele quer passar é que não dá mais para ser aquele crente que parece que é a primeira vez que está pedindo socorro para Deus em todas as horas, sabe? A gente, em algum momento, esse relacionamento precisa amadurecer, já que ele é a nossa rocha, né? Com certeza. Então é uma coisa muito interessante. Se você está proclamando que você tem um relacionamento com Deus, que metaforicamente é uma rocha, algum benefício dessa metáfora precisa estar envolvida nesse relacionamento, né? Esse relacionamento ele não vai ser previsível, ele não vai ser inconstante, ele não vai ser ele não vai ser como uma areia movediça, já que a principal base dele é a rocha, né? E aí Sim. É uma coisa legal da gente pensar, porque a gente às vezes gosta de transferir muita responsabilidade para esse relacionamento. Ora a gente existem algumas responsabilidades desse relacionamento que a gente transfere para Deus e outras que são nossas, e as que são de Deus a gente às vezes quer nos apropriar, né? Quem estrutura esse relacionamento, quem mantém esse relacionamento é o Senhor, né? É o Senhor. Tanto é que no texto áureo nós lemos um texto interessantíssimo desse salmo, né? Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. E interessante que ele não usa o pronome, né, interrogativo quem, né? Quem é o homem? Não. Que é. Parece que ele está objetificando o homem, né? Então é uma coisa muito interessante a gente pensar nisso. Não foi o próprio Jesus disse isso lá em João, né? 16. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vais e deis frutos, e o vosso Exatamente. fruto permaneça, né? Então a gente precisa entender que nesse relacionamento a única coisa, e não parece que quando a gente fala única é uma coisa fácil, não é, né? Mas aquilo que ele pede é para que a gente se renda. E quando você se rende para esse relacionamento, isso significa você voltar atrás, o caminho que você está indo, você dá meia volta, e é uma luta diária isso. Porém, a gente precisa entender que o contexto do todo desse relacionamento, que é uma coisa muito mais complexa e profunda, a graça de Deus já fez o trabalho, né? Sim. Eu achei muito interessante esse ponto que você colocou aí sobre o que é o homem, porque parece que o salmista ele está dando um desfecho aí quando ele expõe o quadro de Deus lá do versículo 1, o versículo 1, 2 e 1, 3, ele vai tratar sobre o quadro de quem é Deus e quem é o homem, né? Sim. Aí você vê, por exemplo, quando ele pergunta o que é o homem, mas ele já fala o que é o homem lá no versículo 4, né? O homem é como o vento.
seus dias são como a sombra que passa. Então, essa objetificação, ela está certeira, ela é correta, né, nessa pontuação que você fez, né, João? Sim. Porque lá no tópico 1.2, quando a gente coloca lá, a gente vê lá o Davi, quando ele fala que Deus é a rocha dele, então você já vê desde o começo que ele coloca a figura de Deus, o nosso Deus, como um Deus que está desde o início da sua trajetória, né? Desde o início das suas lutas. Ele não clama a Deus no meio das guerras, quando ele vê que a guerra está totalmente perdida, mas ele coloca lá, se a gente ler no versículo 1, 2, quer dizer, no versículo 1, ele vai falar, minha rocha que prepara as minhas mãos. Então, Deus, ele faz parte do processo, né? Desde o início. Não importa se ele está construindo uma família, se ele está fazendo uma preparação para uma guerra, Deus, ele está desde o começo, e você vê que parece que tem uma narrativa aqui sendo contada, né? Ele prepara as minhas mãos e os meus dedos para a guerra. Aí depois, a guerra está acontecendo. Ele vai ser o meu refúgio e a minha fortaleza. A gente já imagina lá um cenário de uma guerra que está quase perdida. Quando a gente precisa baixar a guarda, correr, então a gente tem refúgio no nosso Senhor. Sim. É a característica, né, de uma narrativa sendo acontecida. Está acontecendo uma guerra. Meu alto retiro e meu libertador. Talvez aí a guerra perdeu, ele virou prisioneiro. Então, dá para a gente imaginar em diversas histórias, diversas narrativas, não só em guerras, mas qualquer contexto da nossa vida particular, né? Como Deus ele tem que estar com nós em todos os momentos da nossa vida. Escudo em quem me refugio, ele é quem faz o meu povo se sujeitar a mim. A gente pensa, então aqui a gente está falando de um homem importante, a gente está falando de um rei, a gente está falando de alguém que esse salmo foi de Davi, né, João? Isso. De Davi, certo? Certo. Olha a memória. Então, Davi, ele foi um grande rei, né? Homem segundo o coração de Deus. Mas eu acho que aqui a gente tem uma boa lição sobre humildade. Porque a gente tem por humildade, quando a gente, tratando do tópico 1.2, a gente entende a questão da humildade como a gente negar aquilo que nós somos. Tipo, você, João, você é um ótimo pregador. E você, quando você tem aquele elogio, alguém vem para você e fala, não, eu não sou. Mas talvez isso aí não seja uma humildade plena, né? Aquilo que é raiz de ser humildade, mas sim, a gente entende aqui que a verdadeira humildade, ela está em gente bem dizer ao Senhor por aquilo que nós somos. Não é a gente negar que que a graça de Deus está derramada sobre nós, que Ele nos delegou um povo para nós cuidar, quando a gente está tratando aqui de um rei, mas a gente entender que Deus ele faz parte do processo, desde o preparar das nossas mãos até quando ele subjuga um povo diante de nós. Se nós temos uma liderança, exercemos uma liderança em algum lugar. Eu acho que isso é muito importante. E não sei o que você tem para dizer sobre isso. O que você tem para falar? Na verdade, você já deu uma ótima passada nessa questão do tópico 1.3, né, da inferioridade do homem. Porque a gente pensa, esse salmo ele faz esse paralelo, né, de mostrar quem é Deus na fila do pão e quem é o homem, né? Ele deixa muito claro essa questão aí. E você falando dessa questão de humildade, é uma coisa que dentro desse texto, quando ele diz que Deus é a rocha dele, fica muito claro essa questão do lugar do homem, né? A gente percebe muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, tentando, né, na verdade, usar a Deus e muitas correntes também teológicas tentando usar Deus como um acessório, né, ou como uma arma, né? Arma, quando eu digo assim, é aquela carta que você tira da manga para resolver um problema, né? E
Deus ele não é o acessório do processo e ele também não é a solução do processo. Ele é o todo do processo, né? Sim. Dentro dessa coisa de quando nós estamos numa situação, como o próprio salmista disse, ele prepara a minha mão. Olha só que coisa interessante. Quando ele prepara a minha mão, dá-se a ideia de que todo e qualquer movimento, ou todo e qualquer sucesso que a minha mão desenvolver na guerra, isso veio de Deus. Isso não veio da minha capacidade racional ou dos meus instintos, né? Então, são coisas que a gente precisa imaginar. E aí a gente coloca o homem no lugar dele aí, né? O homem, ele perde a sua essência no Éden. Quando ele quer, na queda, ele perde a sua essência. Então, quando ele volta-se para Deus, é um retorno de essência, é um retorno de significado, é um retorno de razão para a vida. E quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos, de uma forma maravilhosa, e como o próprio salmista Davi fez aqui, reconhecer as boas obras de Deus nas nossas vidas, né? Exatamente. A gente pensa, hoje em dia, existe uma habilidade emocional, né, no campo da psicologia, que é muito importante, mas que se a gente não tiver um entendimento adequado e equilibrado disso, eu acho que ela pode ser um pouco danosa para o ser humano, que é o autoconhecimento, né? E Sim. o autoconhecimento, ele é uma habilidade emocional importantíssima, mas o autoconhecimento na sua essência, ele deveria produzir, talvez, no ser humano, uma dependência absurda em Deus, e não um bem-estar de pessoa, né? Então, é uma coisa que a gente precisa imaginar, e a gente percebe essas questões profundas nos Salmos. Às vezes essas coisas passam de largo para a gente, porque a gente acha que todo o conteúdo do Salmo é o mesmo, né? Por causa dos seus refrãos, Isso. por causa talvez dos seus começos, né? A gente tem muito salmo que fala bendize a minha alma, ou bem-aventurado, ou clamei ao Senhor, mas a gente precisa entender que dentro desse conteúdo que ele é uniforme, porque a maioria dos salmos foi escrito por um mesmo autor, existem questões extremamente particulares, né? Que a gente precisa sempre observar, e estamos fazendo isso hoje, como essa questão da inferioridade do homem, né? Reconhecer que o homem é inferior, né? Reconhecer o lugar dele é primordial para o nosso relacionamento com Deus, né? A gente percebe, e você falou dessa questão das narrativas, que é muito interessante, acho que para a gente fechar essa questão do tópico 1, quando a mãe de Jacó e Esaú, ela sabia da promessa de Deus e talvez faltou ali um pouco de fé para esperar os desígnios do Senhor, a forma como Deus ia conduzir aquela narrativa, ela quis manipular a narrativa, né? Pediu para Jacó se vestir de Esaú para que ele recebesse a promessa de Esaú, né? A bênção da primogenitura. Então, olha só, um ótimo exemplo para a gente entender esse desequilíbrio da gente entender qual é o nosso lugar, né? Se Deus prometeu, sim, de alguma forma ele iria cumprir, e de alguma forma Jacó seria maior que Esaú. A gente sabe disso. Mas ela parece que se viu no direito, né, de dar aí uma ajudinha para Deus, né? Cara, exatamente, né? Essa questão que você falou aí, só para a gente fechar esse tópico 3, esse autoconhecimento do homem quando ele reconhece quem é Deus, né? Lembra muito aquela passagem famosa, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porque a luz, ela é como se fosse um espelho, né? C.S. Lewis, ele diz isso, né? Sim. Que ele fala que o sal, ele não é um elemento que quando o ser humano tem contato com esse sal, que é a palavra de Deus, que vai transformar todo mundo com sabor de sal, né?
Não. O sal, ele realça a identidade, né? Aquela identidade que deixou a gente sem gosto na queda do homem. O sal, ele traz esse sabor. Então, a gente não vê o sal deixando o frango com sabor de sal, deixando o ovo com sabor de sal, deixando a picanha com sabor de sal. Não, o sal, ele realça o sabor de cada alimento. Ele realça a identidade nossa, né? É isso que a gente tem que entender, que é a função. E ao mesmo tempo, a luz, através da nossa identidade, ela revela uma identidade única que é de Deus, né? Em nós está o rosto de Deus, né? Na Igreja de Cristo. Eu acho que isso aí é muito importante, porque a gente, ainda tratando sobre a questão da grandeza e da pequenez, né? Porque às vezes a gente olha para a grandeza de pessoas ao nosso redor, a gente vê grandes figuras, grandes pessoas que fazem grandes feitos na Terra, e a gente só consegue elevar, até às vezes transcender essas pessoas, encarar ela como uma figura eterna, enfim, às vezes por causa da nossa pequenez, porque nós somos pequenos, né? Então a gente olha para qualquer homem que fez algo diferente de nós, a gente imagina essa pessoa como algo grande, né? Então, essas pessoas, elas só são isso, elas só fizeram grandes coisas na Terra porque elas são criação de um Deus muito maior. Então, eu vejo que Deus levanta grandes homens, grandes mulheres na história para refletir Ele. Mesmo às vezes as pessoas não sendo cristãs, mas existe a graça comum, então a gente olhar para essas pessoas, olhar para as habilidades que Deus dá para cada pessoa, para glorificar Ele, né? Nossa, que Deus grandioso que usou essa pessoa naquela área, né? Sim. O tópico 2, João, vai falar sobre a confiança, oração e a graça de Deus. Então, ele está muito relacionado ali com o versículo 5 e 6, né? O Senhor abaixa o céu e desce, toca os montes para que fumeguem, arremessa os teus raios e dissipa os adversários, envia as tuas flechas e desbarata-os. Dessa maneira que está escrito aqui na minha tradução. Estende tua mão do alto e livra-me. Tira-me das águas impetuosas e do poder do estrangeiro. Eu acho muito interessante, João, não sei que você teria para falar nessa passagem, porque tem dois objetos muito comuns aqui, né? Que é tratado em várias, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que é a figura da rocha, das montanhas. A montanha, ela tem significado de fortaleza no Velho Testamento. E os mares, os oceanos, as águas, tira-me das águas, então tem outro significado, né? A montanha, ela tem significado de fortaleza, né? Sem dúvida. Um lugar seguro, um lugar forte. E as águas, água, tempestade, oceanos, é sempre aquele sinal de turbulência. E a gente vê isso no Salmo 46 também, né? Sem dúvida. Fala que é nosso refúgio, e ele vai falar, ainda que as montanhas corram para os meios dos mares, então já junta então eu acho que tem algo muito interessante para se pensar aqui, né, João? Sim. Um Deus como o dono da segurança, então a gente tem a segurança nele, quando ele fala de montanha, e ele está com nós também quando a gente está na tempestade, porque ele tira nós das águas. Não sei o que você tem para falar. Sim, eu vejo nesses dois versículos um estado interessantíssimo de contemplação, né, da graça de Deus, né? A gente é alvo dessa graça e, de alguma forma, e isso é uma coisa interessante para se discutir, porque a gente vive numa sociedade extremamente cega quando o assunto é você contemplar aquilo que se recebe, né? A gente tem uma memória muito curta, né? E isso não é de hoje, né? A gente atravessa o Mar Vermelho
mas depois de 2 semanas a gente está reclamando do que está comendo, né? No entanto, o salmista aqui, ele faz uma coisa que demonstra o quanto ele tem um coração redimido e voltado para Deus. É esse estado contemplativo da graça do Senhor, né? Como eu posso ser alvo eu, mero mortal, cheio dos meus erros, das minhas limitações, sou alvo de um Deus tão grande, né? Posso ter a atenção desse Deus tão maravilhoso, né? E isso fica claro nas figuras que você trouxe, né? Uma coisa importante é de que ele para admirar o quanto ele está sendo favorecido por Deus. E é uma admiração extremamente constrangedora, né? E a gente percebe isso, e o apóstolo Paulo, em alguns textos, ele traz isso, né? De como o amor de Deus, ele nos constrange, né? Ele faz com que a gente olhe para a nossa insuficiência e, de alguma forma, desenvolva um caráter de gratidão extremamente intenso. A gente, hoje, está dentro de uma comunidade, né, dentro de uma sociedade que é extremamente ingrata, né? E ainda não é ingrata porque não está recebendo ou não está avaliando bem aquilo que se recebe. É porque não percebe que recebe, né? Então, nós voltarmos para esse estado contemplativo, né, daquilo que o Senhor está fazendo, é maravilhoso. E aí o salmista, ele usa, né, esses elementos da natureza aqui, porque parece que fica claro que os céus e a terra, ela proclama a glória de Deus, né? E a gente precisa voltar para esse estado, né? Nós precisamos, o quanto antes, voltar para essa visão de que nós somos alvos da graça do Senhor e falarmos sobre isso. Exatamente. Esse estado de contemplação, né, João, ele é muito importante. A gente perceber a graça de Deus nas pequenas coisas, né? A gente... não sei qual que é o versículo, eu acho, se eu não me engano, refresca a minha memória aí, João. Eu acho que é em Jó, que fala que Deus é esse, que os ventos e os mares o obedecem. Acho que é Jó, né? Eu acho que tá lá nos evangelhos, né? Quando os discípulos veem que Jesus acalmou a tempestade. Então, porque eu acho que esse estado... Jó trata um pouco disso também lá no capítulo 42, né? Que Deus ele faz algumas pontuações, depois ele replica isso dizendo: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço verdadeiramente. Mas isso aí é importante para a gente pensar, porque é para a gente enxergar Deus nas pequenas trivialidades, né? Sim. O Chesterton, ele falava um pouco disso, né? Inclusive, ele quando ele era... G.K. Chesterton, né, um teólogo inglês, né, século passado, ele falava, escrevia muitos dos textos que chamava Tremendas Trivialidades, que ele convidava o cidadão inglês naquela época, né, a reconhecer, a observar a Deus, a observar a glória de Deus nas pequenas coisas, e como isso deve ser algo para nós glorificarmos eles. Então, a gente deve olhar para o formigueiro e ver como ali existe a mão de Deus, a gente olhar para um cachorro sentado num banco de praça e olhar aquilo lá que é uma ordem de Deus, né? A gente vê um galho caindo de uma árvore e vê que aquilo lá que é Deus autorizando, né? Esse Deus atemporal que consegue tomar conta de tudo ao mesmo tempo, delegar sobre tudo, e autorizar tudo que está ao nosso redor. Eu acho que essa passagem de Salmo, ela traz um pouco disso. A gente observar Deus nas pequenas coisas. O tópico 2, João, vai falar sobre oração pela presença de Deus. O comentarista, ele vai dizer aqui também, né?
Assim, ao clamar a Deus que abaixe os céus e descesse, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizesse a expressão em Êxodo 3, 7 e 8. O Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvindo o seu clamor, e desceu para o livramento. Êxodo 19, versículo 11. O Senhor desceu sobre o Monte Sinai para transmitir estatutos e mandamentos. O Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões sinalizam, dentre outras verdades, a grandeza de Deus, sua maravilhosa graça, de sua imensurável grandeza. Contudo, não está diferente ao que se passa na terra, está atento ao clamor do que nele confia e espera. Então, William, essa questão da oração pela presença de Deus, ela é maravilhosa, né? Quando a gente pensa que, se a gente imagina que toda a palavra de Deus ela é inspirada desde o Antigo até o Novo, e a gente consegue entender que todas as orações, que todos os textos, eles fazem parte de uma grande narrativa até se consumar em Cristo, a gente consegue ver em alguns momentos do Antigo Testamento uma coisa maravilhosa, que é essa disposição da oração dos homens pela presença de Deus, né? Isso acontece no Êxodo, isso acontece com Davi, isso acontece com outros homens, com alguns profetas, e como o comentarista da lição vai dizer aqui, ele tem o clímax, né, na descida do próprio Cristo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então isso é maravilhoso. Esse clímax ele já aconteceu e hoje, como cristãos, a gente precisa na verdade se aproveitar desse benefício, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa oração pela presença de Deus, ela precisa ser constante, né? Ela precisa ser em todo tempo e em todo lugar, né? Dessa presença. E o mais interessante é que assim o que o salmista ele está fazendo aqui, de uma certa forma, é demonstrar uma expressa confiança no Senhor, né? Porque quando ele pede para o Senhor a sua presença, ele está fazendo isso muito seguro, até com a questão da história de Israel, né? A história de Deus com Israel, né? Então, com base nessa história, com base nos relatos de que o Senhor ouve a nossa voz, de que o Senhor se abaixa os céus ao nosso favor, que eu estou aqui, né? Reconhecendo a minha pequeneza, a minha insuficiência e pedindo para que o Senhor se manifeste. Então é uma coisa maravilhosa de nós pensarmos aí. Sim, e é importante, né, a gente, talvez, o Velho Testamento, né, os Salmos, eles têm uma chave, né, hermenêutica, para todas as vezes que os salmistas, em vários salmos, inclusive no 46 também, ele tem isso, para nós lembrarmos dos grandes feitos do nosso Senhor. E talvez a grande chave para a gente interpretar esse texto, principalmente quando ele está presente no Velho Testamento, para a gente olhar sempre para o Egito, né? Para o povo de Israel, né? Quando foi libertado das garras do Egito. Porque esse foi o grande... Deus fez grandes milagres, teve grandes feitos no Velho Testamento, mas talvez esse foi a grande quebra, né? O grande momento, talvez, que aconteceu no Velho Testamento. No Antigo Testamento é esse. Então, é sempre importante, né, quando a gente está lendo nos Salmos, que fala sobre confiança no Senhor, que faz para nós trazermos em mente os grandes feitos que ele fez, sempre a gente olhar para lá. Porque quando a gente olha para aqueles episódios, a gente consegue entender o que o salmista ele está querendo dizer aqui nessas passagens, né? Sem dúvida. Todas as vezes que ele falar de confiança em Deus, a gente tem que olhar para o povo hebreu, né? Então, João, a gente poderia já
ir caminhando, né, para o tópico 3, né? Isso mesmo. Para o final aí da nossa aula, né, dessa questão do tópico 3, que tem por tema aí a intercessão pelo bem da família e da sociedade, né? E é bem importante a gente pontuar aqui que o tópico 3 ele está falando, se referindo ao final desse capítulo, né? Que está do 11 até o 15, né? Sim. Perdi aqui o texto. Peraí. O texto sumiu aqui. Aqui. Tópico vai falar lá do 11, livra-me, salva do poder estrangeiro, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é destra da falsidade. Que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares e lavadas de um palácio. Então, o tópico 13 ele está falando de uma oração, convidando, né, nós, Igreja do Senhor, a orar tanto pela família quanto pela sociedade, né? Primeiro, ele vai falar lá oração pela família, porque talvez Davi, né? A gente está falando de Davi aqui. Davi ele foi um homem que viu muitas guerras e mortes, né? Então ele viu muitas mulheres ficarem viúvas, né? Viu muitas crianças ficarem órfãs. Então a gente vê aqui, talvez isso aí seja um vislumbre, né? Um clamor a Deus, vislumbrando um tempo de paz. Ele está clamando aqui por tempos de paz. E quando ele clama por tempos de paz, ele se como é que eu vou falar? Ele está orando também que essa paz ela deve vir acompanhada por uma boa educação familiar. Ele está falando, porque quando a gente vê aqui ele pedindo, ele usa essas metáforas aqui, que as nossas filhas como pedras angulares e lavradas de palácio. Eu vejo que aqui Davi ele está falando de virtude. Ele não, você vê que ele não, a oração dele não fala sobre uma família próspera, não fala sobre uma família rica. Sim. Ele não está clamando por prosperidade. Ele clama por paz, e essa paz ela precisa vir acompanhada de virtude, ele quer umas filhas, talvez ele está falando aqui de castidade dos seus filhos, de uma vida de virtude, uma vida de sabedoria. E eu acho que isso aí é muito bom para a gente pensar sobre essa passagem, né? Sobre o que Deus ele espera, que nós esperamos, que nós desejamos, que nós ansiamos pelas nossas famílias, né? Sim. Não só uma vida próspera, uma vida financeira estável, mas uma vida de virtudes, né? E de honra ao Senhor. Sem dúvida. Eu amei esse versículo, né, da questão dos filhos como plantas bem desenvolvidas na mocidade, né? Que profundidade que o salmista traz aqui nessa passagem, porque e aí levando para essa questão da metáfora da planta, do plantio e tal, é muito interessante a gente pensar que existe uma responsabilidade muito grande espiritual e social nos pais nessa fase da vida. Essa criança precisa se desenvolver na mocidade. E isso é responsabilidade dos pais. E ele não vai fazer sozinho. Ele precisa de Deus. Ele precisa orar continuamente para que Deus o capacite para que essa planta se desenvolva bem na mocidade. E aí a gente precisa, pegando essa metáfora da planta, existe uma coisa muito legal e eu gostaria de fazer um paralelo com a questão das gerações, né? Se você pegar uma geração de cuidado da terra e de plantio, hoje você vai ver que hoje as fazendas elas dispõem de inúmeras tecnologias que talvez na década de 80, 70, 60 não havia, né? Sim. Tratores, drones para jogar substâncias e tantas outras coisas, simplesmente para otimizar e melhorar esse trabalho para que ele seja melhor.
assim deveria ser a visão de um pai em relação à criação do seu filho, né? Exatamente. As soluções que o pai dele utilizou enquanto criança daquela geração, talvez não sirva tanto para essa geração, né? E como é que ele Sim, vai ter conhecimento disso? Ele precisa continuar orando, né? Ele precisa buscar essa capacitação do Senhor, porque às vezes o problema nem está na geração do filho dele, o problema está na concepção que ele tem enquanto ser de outra geração para a criação do filho, né? Então é na oração que ele busca redenção para o filho enquanto planta bem desenvolvida e para ele enquanto pai que precisa arar e cuidar dessa planta, né? E isso é uma necessidade muito grande, William. A gente vive numa sociedade que já tem como cultura essa cultura da terceirização, né? A gente terceiriza tudo. A gente gosta de pedir comida pelo aplicativo porque a gente não gosta de cozinhar. A gente compra pela internet, eu não estou criticando isso, estou dizendo que isso é uma questão cultural, né? A gente não precisa mais ir lá comprar as coisas vêm até nós. E aí o que acontece? Mas existem coisas que a gente precisa entender que somos nós que vamos fazer. Não é a escola, não é a escola bíblica dominical, não é o pastor, não é o líder de jovens, são os pais, né? Então, se nós tivermos bons representantes espirituais no campo da paternidade e da maternidade, eu tô para te dizer que 40 ou 50% dos problemas que uma igreja convive hoje em dia, elas seriam eliminados e evitados tranquilamente, né? E essa questão das filhas que você trouxe das virtudes, ela é muito importante, né? Porque a família, né, os pais, eles precisam, de uma forma, dependendo do Senhor, né, garantir essas virtudes aí. exatamente. Ensine nosso caminho, o seu filho no caminho que deve andar, né? Que deve andar, isso mesmo. Você vê que isso aí é algo que ecoa, né? Deve ecoar nos nossos ouvidos e ser passado de geração para geração, né? Sem dúvida. E você falou algo muito interessante, né? Sobre a terceirização das nossas funções, né? Como você, né, que tem filho, né? Eu, futuramente, se Deus quiser, vou ter meu filho, mas é algo importante para a gente se pensar, né, que a gente não pode terceirizar as nossas funções, principalmente funções que elas têm um fim em si mesmas, né? Sim. Educação familiar são coisas que a gente não deve olhar isso aí, a gente educar, mesmo assim a gente faz isso de meio, né? Já falei isso para você, né? Tanto a educação na família, quanto a educação fora. Tudo aquilo faz parte de um processo. A gente ficar entendendo que a educação dos das famílias, enfim, da igreja, faz parte de um processo, ela é um degrau que está acontecendo. Então, a gente está usando isso aqui como meio, é uma fase que está se passando, porque o que a gente está almejando é um futuro próspero, é um futuro... enfim, tem tantas palavras para a gente expressar isso, e não. Isso aqui é algo que a gente deve olhar e contemplar, né? A família a gente não pode olhar como um meio, a gente não está aqui, não é um processo não é um plano de poder, e a igreja também, né? A gente às vezes a gente se desenvolve no conhecimento, na igreja, no ministério, a gente quer encarar aquilo como um processo, como uma etapa, como uma escada. Sim. E na família a gente também vê isso, né? Às vezes a gente transfere isso para a educação dos mais jovens, das crianças. Então a gente tem que olhar aquilo sempre como um fim naquilo mesmo, né? Então, eu estou na escola porque o conhecimento é bom, né? Não é só porque eu quero ser um engenheiro, um arquiteto, um médico e ficar milionário, né? Então, eu estou na igreja
eu estou na escola dominical porque eu quero conhecer a Deus, quero conhecer esse Deus para quem eu me converti. Então, essas coisas elas devem ter um fim em si mesmas, né? A gente deve somente olhar e contemplar. O que vir após isso aí é uma consequência, né? É a graça de Deus. Então, a gente pode já caminhar até para o último tópico, né, João? Sim. Que fala sobre o interesse pelo bem da sociedade. Eu tinha escrevido umas coisas aqui sobre isso. O Davi, ele ansiando por tempos de paz, e depois que ele pede um tempo de abundância, fartura e bem-estar, não para a família, ele não pede tudo isso só pela família, a paz, né? Mas ele pede isso para a sua comunidade e também para a natureza. Então a gente vê aqui um clamor pelas cidades, né? Um clamor para uma cidade que tenha harmonia, uma cidade que seja regida pelo amor, pela virtude. Então a gente vê Davi ele sempre deslumbrando esses tempos. E algo muito interessante para a gente pensar aqui também é que ele... Meu gato passou aqui, ó. Ele vislumbra isso não como algo utópico, né? Não algo que possa ser alcançado por um projeto político, não algo que pode ser alcançado por um projeto que esteja em alguma instituição, né? Mas algo que pode somente ser alcançado pela ação de Deus, pela intervenção divina, que é assim que diz, né, o título dessa lição. A gente está sempre orando, tanto pela família, quando a gente ora por Deus, a gente quer que Deus intervenha, que Ele esteja na frente desse projeto. Esse povo, e esse povo que ele está falando, aí a gente já está indo para o final, aí, que quando ele fala, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e ele falando, né, desse povo universal, né, que é a Igreja de Deus, não está falando de uma nacionalidade específica. Então é isso que eu acho que ele quer passar para nós aqui, né, nesse texto. Sem dúvida, eu acho que a prosperidade, a abundância, a paz, o cessar das guerras, ele não está presente no projeto, né? Ele está presente, é aquilo que só pode ser alcançado se houver uma intervenção divina. E aí você pode falar sobre o que você achou aí, você pode partir para a conclusão, se você preferir. Na verdade é isso mesmo, Will. A gente está observando nesse texto que você orar pelo bem da sociedade, isso é um projeto benéfico para a igreja e para a família, né? Porque elas estão dentro dessa sociedade. E a gente precisa entender que isso isso deveria ser uma prática diária do cristão. Às vezes, pelo grande envolvimento que a gente tem com a sociedade, e às vezes até por ultrapassar alguns limites, a gente se esquece de que a nossa função maior, né, função mora aí, seria orar e não ultrapassar esses limites, né? Então, essa lição ela é muito oportuna, né? Esse chamado para intercessão para intervenção divina, ele é, na verdade, um chamado também para que a igreja de Deus ela assuma o seu lugar na sociedade e não saia dele, né? É importante que a gente entenda isso. Nós, enquanto cidadãos, a gente pode transitar em vários espaços sociais, mas a gente precisa entender que o lugar da igreja é o lugar da intercessão, né? Então, que Deus ele possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Chegamos aí ao fim de mais um trimestre abençoado, que o Senhor possa superabundar aí na vida dos irmãos e que a gente, no próximo trimestre, possa estar mais juntos, né? E encontrar maneiras aí para a gente estudar a palavra de Deus, né, William? É isso aí. A gente possa ter um trimestre abençoado aí e a gente possa caminhar juntos aí. Se Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai estar junto com os irmãos aí presente para aprender mais da palavra do Senhor. Sem dúvida.
Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ser abençoados pelo Senhor. Amém?